Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marilene Fabrício, da Escola Pedro Vicente de Souza. Esta semana nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre as classes gramaticais. E aí, ainda lembram o que a gente estudou a semana passada? Bem, nós vimos a questão de que do substantivo e do adjetivo. Vamos tentar lembrar um pouco sobre essas duas classes gramaticais. Bem, o substantivo é justamente o quê? A palavrinha que vai o quê? Dar nome aos seres. E a outra classe gramatical que estudamos foi o que mesmo? O adjetivo. E aí? O que é o adjetivo? O adjetivo é a palavra que tenta o quê? Caracterizar o substantivo. Portanto, vamos tentar identificá-lo dentro de quê? De um contexto. Para isso, se faz necessário o estudo bem detalhado dessas duas classes gramaticais. Então, veja. O que é um substantivo? Então, você pode observar que o substantivo é a palavra que dá o quê? Nome aos seres. Sejam eles o quê? Objetos, pessoas, fenômenos, nome de animais, de lugares, e assim se segmenta. Aqui nós temos lugares. São Paulo, pode ser o quê? Serrolândia, né? Sentimentos, como o ódio, o amor. Os estados das pessoas, a alegria, a tristeza, as ações que podem acontecer no nosso dia a dia. Bem, para isso, nós podemos ver de forma bem detalhada, o que é mesmo a classificação do substantivo. Então, ele pode ser classificado em 9 tipos, tais como os comuns, os próprios, os abstratos, concretos, primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Mas, afinal, como podemos distingui-los dentro de um contexto? É necessário que a gente tentem mais uma vez saber o que é esse ou esses substantivos. Vejamos. Olha só essa diversidade de substantivos. Veja toda essa quantidade aqui. Então, dentre eles, a gente pode citar alguns, ou seja, tentar saber a diferença entre um e outro. Então, veja,
nós temos aqui os substantivos, que a gente já viu antes, só a sua denominação. Mas a gente agora vai tentar fazer essa sua classificação de forma bastante significativa. Nesse contexto, podemos ver nesse textozinho aí de Emília, a garotinha parecida comigo. Então, vejamos. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Olha, nesse primeiro verso, você vê a palavra caixa, que está dando nome ao que? A um objeto. Pano, linha e agulha. E a palavra o quê? Menina. E a palavra o quê? Boneca. Emília e gente. Então, todas essas palavras aí que eu citei, elas são classificadas como substantivos. Agora, vejamos. O substantivo ele pode ser comum e próprio. Vamos ver primeiramente esses dois. O que seria o substantivo comum? O substantivo comum é aquele que dá nome aos seres em gerais, tá? Você vê, caixa, de qualquer tipo que ela for, ela vai ser chamada de quê? De caixa. Não importa se seja redonda, quadrada, pequena, grande, bonita, feia, tá? Ela é uma caixa. O pano, a linha e a agulha também. Agora só e menina, que essa menina, ela vai se diferenciar da outra porque ela tem o quê? Um nome. Então, quando um ser se particulariza, se diferencia de um, né, para outro, nesse sentido aqui de dar nome a alguém, a uma pessoa, então a gente diz que ele é o quê? Próprio. Então, o substantivo próprio ele serve para individualizar, particularizar um ser de um outro. Então, menina dá nome a todas elas que são, né, do sexo feminino. Mas eu posso, será se todas são chamadas de Emília? Não. A menina pode ser Emília, pode ser Paula, pode ser Joaquina e assim se vai. Então, a diferença entre o substantivo comum e o próprio está justamente nesse sentido aí, correto? Aí você observa esses outros exemplos, que ele dá mais de forma concreta, né? Então, esse substantivo próprio ele pode dar nome o quê? A entidades, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos, dentre outros. Nomes de pessoas, você pode observar aí, dentro desse pequeno contexto. Você vê, né? Os amigos de Ana Beatriz são Paloma, Vitor, Leonardo e Rui. Nomes todos de pessoas, e veja, todos escritos com letras o quê? Maiúsculas. Mas, se você observar um pouquinho aqui, vê nome de entidades, como a ONU, né, que significa Organização das Nações Unidas, e temos MEC, que é Ministério da Educação. E nomes também de cidades, que ele colocou aqui, de estados e de países. Veja aqui o nome da cidade, São Paulo, né? O estado de quê? De Minas Gerais, de país como o quê? Brasil, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e assim se segmenta. Então, você veja aqui que o substantivo próprio, ele tenta particularizar, né, um ser do outro, distinguindo o quê? A sua espécie. Já o substantivo comum, ele é um pouco o quê? Diferente. Você vai observar
que ele vai dar nome ao quê? Aos seres da mesma espécie. Ou seja, tá certo? Você veja bem aqui, bem detalhado, tá? Aos animais, às plantas, aos objetos, de forma o quê? Geral. Então, cachorro, tanto faz eu falar a palavra cachorro em português, em inglês, em francês, ou seja, onde ele estiver, ele sempre vai ser chamado de quê? De cachorro, tá? Do mesmo jeito, se você falou aqui, eu vou morar na cidade. Aí veja, toda cidade, tá? Independentemente do país em que ela esteja, entende? Se ela vai ter a sua formação como pessoas e assim se vai, você pode observar que ela vai ser e vai ter sempre essa classificação, tá? De ser chamada de quê? De cidade. Independentemente dela ser grande, pequena, tá? Bonita, organizada. Aí o que você deve observar é a questão, se está dando nome àquele ser de forma o quê? Geral, e ela vai ter uma classificação de que tipo? Aí você se questiona aqui, né? Entre esses outros elementos, aqui substantivos como carro, independentemente da marca, né, do ano que ele for, se ele servir aí para transportar, né, pessoas, ou seja lá o que for, ele vai ser sempre chamado, né, ou carro, ou vai dizer assim, meio de transporte, é como o computador, também a função que ele tem, independentemente dele ser novo, velho, tá? A torneira, os livros, o palhaço, o sol, a baleia. Então, todos esses seres aqui, eles têm o quê? Eles têm um nome e tem o quê? Tem uma função. Então, o importante de você saber aqui distinguir o substantivo próprio do comum é justamente esse, saber a função que eles exercem dentro de quê? De um contexto. Bem, gente, então aqui vai ficar bastante resumido para vocês. Substantivo próprio e comum aí dentro de um contexto geral. A gente espera que vocês tenham compreendido e saber diferenciar, tá? Esses dois tipos de substantivo. O próprio, que individualiza e particulariza um ser do outro, e o comum, que dá nome aos seres, no caso, em geral. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e estejam preparados para resolver bem a atividade. Ok? Fiquem todos em paz e até breve.